Fazer gol lá, me cobra depois. Sim, tá me cobrando, eu tenho todo o direito, mas eu não tenho, não sou futurista, cara. O Tite, eu não sei quantas casinhas ele andou no tabuleiro. Tá abaixo, tá abaixo. Tá abaixo. E não é que ontem o Flamengo caiu, o Flamengo foi caindo. Isso, a verdade é que o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Não é se eu prometi, se eu usei, Se prometeu, irei se vencer, projetou, irei ganhar, irei conquistar. Não é sobre a palavra. Isso e muito mais agora. Bom, desce a tela então para o jogo que garantiu a classificação do Peñarol e a eliminação do Flamengo. O Flamengo com muito mais posse de bola, né? 73%, 451 passes certos, 13 finalizações. Só que aí olha quando a gente converte para as finalizações certas, só 2. 41 ações na área rival, mas aí o Peñarol teve mais duelos vencidos e avança no agregado com a vitória conquistada lá no Maraca. O número é muito alto, né? Muito. 41 na área, né, do rival, mas mesmo assim pouca 2 finalizações certas. eficiência, muito pouco. E o Flamengo já voltou, tá? A gente vai então ao vivo para o Rio de Janeiro. A Roberta Barroso acompanhou então como o Flamengo chegou e qual a repercussão dessa sexta-feira aí no Rio de Janeiro com a eliminação rubro-negra. Roberta. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, Mário, todos os amigos do Sport Center, fãs do esporte. É isso, a gente está aqui bem em frente ao Ninho do Urubu e o clima tranquilo por aqui nesse momento. O treino acontece apenas na parte da tarde. Só que nessa madrugada, 2h40 da manhã, a delegação do Flamengo chegou no aeroporto do Galeão. O desembarque aconteceu por volta de 3h10, já ali no terminal de cargas, e cerca de 20 torcedores foram até lá, protestaram por conta dessa eliminação para o Peñarol na Libertadores. E a todo momento passam carros por aqui, agora passaram 3 motoqueiros e eles passam xingando, principalmente falando fora Tite. Também tem aquelas provocações dos rivais, passou agora há pouco algum torcedor gritando cheirinho para o Flamengo e toda essa confusão também lá no aeroporto, porque até então o protesto estava pacífico, os torcedores cantando, chamando lá para jogar no Mengo, tem que ter disposição, jogaram pipocas nos ônibus, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica, só que quando os ônibus deixaram o local, e aí os torcedores soltaram rojões e a polícia acabou tendo que intervir com balas de borracha e também bombas de efeito moral. Expectativa então para esse treino hoje, 3h30, aqui na parte da tarde, como é que vai ser, mas a movimentação nesse momento, como eu disse, tranquila, e nem as grades foram colocadas aqui em frente ao Ninho do Urubu, porque sempre depois de uma eliminação como essa, isso acontece, mas não tem grades por aqui, então a gente acredita que o protesto tenha ficado apenas lá no aeroporto mesmo. O Flamengo, no final de semana, domingo, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, está em 4º lugar na tabela de classificação, encara o Atlético Paranaense e na próxima semana já tem decisão pela Copa do Brasil. Entra em campo pelo primeiro jogo da semifinal, encara o Corinthians. Essas 2 partidas em casa. E claro que nos estádios a gente também vai sentir todo esse clima, com certeza terão cobranças por lá e a gente então acompanha tudo de pertinho. O Flamengo eliminado da Conmebol Libertadores. Bruno, Mari, volto com vocês. Pois é, e a gente tem na tela, obrigada, viu, Roberta, pelas atualizações, acompanhando também toda a movimentação. O retrospecto dos confrontos entre o Peñarol e o Flamengo, com 5 vitórias do Peñarol, 2 empates e 1 vitória do Flamengo. E a gente ontem destacava os 29 anos que o Flamengo não conseguia vencer no Uruguai, não só, né, considerando o Peñarol, mas exatamente o país. E segue essa situação. E já, né, Mari, tem o Pedro Henrique Torre também ao vivo lá do Uruguai, com a repercussão e o que ele apurou por lá depois da derrota de ontem. Bom, poucas finalizações a gente viu, também é bom a gente lembrar, não é, Breiler e Marra, que o Peñarol faz o gol no início do primeiro jogo do confronto. Sim. E depois o Flamengo tem aí metade. Outras oportunidades de gol, né? É verdade. E mesmo assim o Flamengo sequer conseguiu fazer um gol então no Peñarol, Marra. Sim. E aí, Bruno, não consigo, estou vendo aqui uma tela na minha frente com a cara do Aguirre e com a cara do Tite. Quando eu não consigo não basear meu pensamento nisso. Quando o Peñarol recorre ao Diego Aguirre, ele recorre à história vencedora do Diego Aguirre com a camisa do Peñarol, ele recorre a alguém que detectaria como resgatar o orgulho de, como disse o Breiler, ser carboneiro, de jogar com raça, com a história, com tudo isso.
E quando o Flamengo telefona para o Tite, busca o Tite e anuncia o Tite, o Flamengo estava buscando um modelo de futebol vencedor, como foi o modelo de futebol do Tite como técnico de clubes no Brasil. As últimas imagens do Tite, elas estão ligadas à seleção brasileira, mas as anteriores é o Tite levantando taça. Campeão. O Diego Aguirre, ele pode não ser campeão, mas com muito mais dificuldade, ele já alcançou o que a diretoria queria. O Peñarol voltou a disputar uma semifinal de Libertadores. O Peñarol voltou a ser notícia no continente. O Peñarol, o Diego Aguirre já conseguiu. Sem tantas dificuldades, com muito poder econômico, com um grupo de jogadores fantástico, e eu sei que tem muitos no departamento médico, o Tite, eu não sei quantas casinhas ele andou no tabuleiro, mas nem na metade do tabuleiro ele chegou. Pode ser que ele seja campeão da Copa do Brasil, mas ele acho que não vai entregar o que o rubro-negro quer. Não, e assim, estou falando até de modelo. Assim, é verdade. Tá abaixo. Tá abaixo. Tá abaixo. E é claro, a entrevista coletiva dele, você percebe de novo, na semana passada ele estava incomodado, ontem de novo ele estava incomodado, o clima sereno várias vezes e tal. É claro que tem justificativas. Tem muito jogador, sim, de ataque machucado. E aí o ataque responde especialmente por aquilo que você falou. O time não fez gol em 180 minutos. Mas ainda assim, o Tite é que foi contratado. E é muito estranho, acho que estranho, pensando nesse recorte do Flamengo, falar sobre o Flamengo não fazer gols, né? Porque a grande marca desse Flamengo nunca foi não sofrer gols, ou... Que era para ser a marca do Flamengo do Tite, que foi no estadual, é um time que não sofre gols. Esse time sofre gols, não tem equilíbrio. E o gol, que sempre foi uma questão que a gente falava, não, pelo menos um golzinho do Flamengo você vai levar. Isso não aconteceu. E obviamente, vencer num ambiente que estava ontem, Breler, é muito mais difícil. A questão é vencer em casa, é vencer no Maracanã. Exato, e a dificuldade que o Flamengo teve de passar confiança nessa Libertadores. Porque, para mim, antes de começar a competição, o Flamengo era um dos grandes favoritos. Por tudo que significa o Flamengo, o elenco, o Tite como técnico. E em momento algum, desde a fase de grupos, o Flamengo mostrou que veio na Libertadores. Porque o torcedor do Flamengo, diante do que foi a temporada passada, na minha visão, estaria disposto a abraçar o trabalho, o Tite, os jogadores, se fosse um time mais defensivo, mas ao mesmo tempo seguro, se praticasse um jogo reativo, que além de resultado passasse segurança, mas o Tite não conseguiu isso também. Então, não é só um problema de um time que não conseguiu criar, que poderia ter feito mais, que errou muitos passes mais uma vez. Mas, além disso, novamente, o Flamengo tem um treinador que não consegue tirar tudo que pode de um ótimo elenco. E aí isso evidencia um problema maior, que os gargalos vão além do técnico. Os problemas são estruturais e permanecem. Não, e até porque os jogadores também não entregaram aquilo que a gente já viu eles entregarem. Por que a gente viu nessa semana as eliminações do São Paulo e do Fluminense? Mas o torcedor do São Paulo e do Fluminense, ele viu que o time chegou onde podia chegar. Certo, eu acho que o do Fluminense ficou um pouco mais frustrado por não ter jogado na... Sim, mas até o Mano, por exemplo, na entrevista reconheceu que, poxa, o que o Atlético jogou, o torcedor do Flamengo não. Ele viu que o Flamengo, do ponto de vista de organização, ficou muito longe do mínimo desejável e até do ponto de vista de briga, de tentar algo. Poxa, o Palmeiras foi eliminado 2 vezes, a torcida aplaudiu, porque viu o time se entregando da maneira que dava. Nem isso o rubro-negro viu, né, Marcos? Não, e outra, né, assim, vale lembrar, o Flamengo não foi primeiro do grupo. É verdade. O Flamengo teve que definir contra o Peñarol fora de casa. Ah, mas o Botafogo também. Sim, o Botafogo foi montado durante a competição. Isso. O técnico chegou na segunda rodada da Libertadores. Não era para o Flamengo, era para o Flamengo buscar a primeira posição geral, para ter definição em casa. Ah, não deu a primeira, a segunda, não deu a segunda, a terceira. Mas o Flamengo foi segundo grupo. Então, assim, não é que ontem o Flamengo caiu, o Flamengo foi caindo com o passar do tempo. Com sinais, ele deu sinais de que, uau, esse time quando encaixar, mas a gente nunca segurou esses sinais mesmo, sabe? Assim, olha, já são 5 jogos que o Flamengo... tá aí o Flamengo. Não, a gente não conseguiu ver esse Flamengo até hoje. E quando a gente viu graças ao Pedro, graças ao Luiz Araújo,
foram 2 que se contam um dia. Acho que o único que manteve talvez uma regularidade foi o Gerson. Porque, certo, todos os outros... O Gerson, para mim, posso estar errado, o Léo Ortiz também, mas se você olhar como regularidade, o Gerson é o jogador da temporada, né? Estou esquecendo de alguém? Não. Eu acho que E acho que até pela quantidade de jogos que ele tem atuado, né? Que ele tem jogado. Um cara que não sai do time também, né? Em diversas posições. Porque os outros ali, né? Principalmente os 2 grandes nomes ali de Arrascaeta e De La Cruz, também muito abaixo, não é, Mari? Né? São jogadores que têm questões físicas, mas assim, bem abaixo do que não entregaram que, por exemplo, Pedro e Luiz Araújo vinham entregando. Havia uma grande expectativa sobre essa dupla, né? Quando chegam, até por... já não são titulares com frequência juntos na seleção uruguaia, mas já se conheciam, eram amigos. O Arrascaeta chancelou a contratação do De La Cruz, mas como dupla, Arrascaeta e De La Cruz não aconteceram no Flamengo. Ficaram muito abaixo. Até aqui tem decepcionado, justamente porque o torcedor esperava muito deles em termos de criação e não entregaram. E errando muitos passos novamente no jogo de ontem. A gente vai conversar sobre esses 2 personagens também, mas a gente tem o Pedro Henrique Torre ao vivo conosco, ainda direto do Uruguai, acompanhando esse dia seguinte, um dia seguinte de eliminação, de um termômetro aí no comportamento, né, da torcida, do técnico, dessas relações, muito alta, né? A temperatura está alta aí do lado do Flamengo. Eu queria que você contasse pra gente, Pedro, as informações, as chances de queda, não sei, de Tite, como que amanheceu o rubro-negro no dia seguinte. Tá, então, né? O Tite deu para observar o que ele falou na última semana e agora o que ele falou ontem. Um jogo de palavras, né? Ele tentou ir para uma direção de um jogo de palavras ali, mas assim, ele falou, me cobrem, foi cobrado, foi isso que aconteceu. Talvez não, certamente estava bastante aborrecido com foi derrota, foi um empate, mas a eliminação do Flamengo na Copa Conmebol Libertadores, que era um grande projeto do time nessa temporada, enfim, recebeu reforços, até não utilizou o maior deles nesse meio de janela ontem, que foi o Alcaraz, custou 20 milhões de dólares. Então, de fato, a situação fica um pouco mais apertada, a torcida muito insatisfeita com o treinador e tem o pacote, a gente nunca tira de vista isso, é sempre bom lembrar, o pacote eleição no dia 9 de dezembro. Então, isso entra na conta também, porque a situação, não a situação do clube, né, a situação da diretoria, mas o panorama é de muita ansiedade, assim, por uma conquista grande, porque isso fortalece quem está no poder atualmente nas urnas também. Isso faz parte de qualquer cenário político, de qualquer clube. Então o Flamengo ainda tem uma chance mais viável de conquista na Copa do Brasil contra o Corinthians, que tem sempre essa relação com o Tite também. Então isso tudo está na balança. O Flamengo está analisando a situação do treinador neste momento. Bruno, Mari. Ele não é um cabo eleitoral hoje para ninguém, né? Se a situação anunciar, vai ficar, perdeu a eleição. Inclusive o jogo no Maracanã, ele vai ouvir... Fatalmente vai ouvir de novo o que ele já ouviu na semana passada. E foi muito forte, né, na semana passada a manifestação, né, Mari? Só liberar o Pedro, agradecê-lo pelas informações. E eu queria te ouvir também, Breiler, sobre ele... Porque agora é isso, virou uma conversa... Quando perde, todo mundo tá ali muito chateado, muito magoado, mas ali foi pra retórica, e não é isso. A verdade é que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, não é sobre isso. Não é se eu prometi, se eu usei, irei vencer, irei ganhar, irei conquistar. Não é sobre a palavra. É sobre o Flamengo ter sido eliminado e não ter feito um gol. Mas diz muito sobre o momento do Tite também. O Tite é um cara experiente, até mesmo figuras experientes vão sentir a pressão de não conseguir encaixar o time, de estar frustrado também por essa situação, porque certamente o Tite esperava mais do Flamengo, mas foi mal. Foi mal ao asseverar, ao garantir que o Flamengo marcaria um gol. E isso, na palavra do Tite, conta muito para o torcedor. E ele, como ele disse, eu tentei trazer responsabilidade. Agora depois, assume a bronca, respira, mas ir para esse tipo de embate, de tentar ficar justificando depois de uma eliminação, acaba sendo ainda mais improdutivo e criando um ranço do torcedor do Flamengo que não precisaria existir além da derrota.